aqui na cidade de Lauro de Freitas, na Rua Direta do Fazendão, ao lado da ADL Material de Construção. Você que ainda não conhece o nosso lugar, onde nos reunimos como Igreja do Senhor. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, marque o sininho para receber as notificações semanais, tá bom? Vamos crescer na graça e no conhecimento. Estamos praticamente sozinho aqui com alguns irmãos, devido a essa situação aí do coronavírus. Estamos aí respeitando, para não estarmos aglomerando pessoas. Mas estamos aqui com alguns irmãos que fazem parte aqui do ministério de louvor e nos auxilia aqui, tá bom? E aí o tema, nessa manhã, nesse dia, a graça da graça e seus aspectos. Eu trouxe esse tema, eu estava meditando, e vocês pregam a graça, mas todos dizem que estão vivendo o evangelho entre estar na graça do Senhor e estar vivendo o evangelho da graça. Então deixa eu explicar melhor para os novatos aqui, aqueles que estão chegando a primeira vez. Depois da cruz, ou seja, depois da morte de Jesus e ressurreição, todos nós estamos debaixo da graça de Deus, porque nós estamos debaixo de uma nova e eterna aliança. Então, depois da morte e ressurreição de Cristo, todos nós, independente da religião, todos estamos vivendo debaixo da graça de Deus. Agora, que graça? Então eu trouxe essa mensagem para explicar para aqueles que não têm conhecimento que existem os seus aspectos. Existem os aspectos da graça de Deus. Então nós vamos estudar nesta manhã, neste dia, sobre esses aspectos. Olha lá. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Olha lá. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então assim, todos nós estamos debaixo da graça de Deus. Todos nós recebemos da sua plenitude, graça por graça. Agora no versículo 17 diz, porque a lei... Nós já observamos que aqui já vai falar de uma doutrina, da diferença das alianças. Porque a lei, o pacto da lei, a velha aliança, foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, observe que todos nós recebemos graça por graça. Mas a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade foi dada por Jesus Cristo. Então existe a graça, que é o dom da salvação, que todos nós, os filhos de Deus, independente da religião que você professa, independente, da igreja que você faz parte, independente se você faz parte ou não faz parte de alguma denominação, todos os filhos de Deus foram salvos pela graça de Deus. É o dom da graça, o dom da salvação. Todos nós fomos salvos pela graça de Deus. Agora, todos estão debaixo do pacto da graça? Não. E é aí que entra a questão dos pactos. Porque Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe graça e verdade. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 11. Depois de a igreja, estarem ali congregadas para discutir um assunto acerca dos gentios e dos judeus, os apóstolos, eles se ajuntaram para tratar deste tema, porque Paulo estava pregando para os gentios e ensinando que os gentios, eles deveriam viver por fé, sem as obras da lei. Mas havia alguns judeus que queriam que os gentios fossem circuncidados, participassem de algum tipo de obra oriunda da lei.
E Paulo teve que se reunir com os apóstolos da circuncisão para discutir sobre esse assunto. E o apóstolo Pedro, olha o que ele disse no versículo 11. Pedro disse assim: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então Pedro tomou a fala, tomou a palavra e disse: olha, nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles, como os gentios também. Então Pedro reconheceu, pelo menos aí, que tanto os gentios como os judeus, ambos eram salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Isto é, a graça, é o dom da salvação, não tem nada a ver com a doutrina. Então Pedro reconheceu que nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por que as pessoas pregam que são salvos pela graça do Senhor Jesus, e ao mesmo tempo eles dizem: mas... Não, eu sou salvo para Deus, eu preciso, fazer um jejum, eu preciso... Opa! Então isso não é graça, porque já existe um condicional. Eu preciso fazer aquilo para então alcançar a salvação pela graça. Não, amado, nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pedro disse, tanto nós judeus, como eles também, os gentios. Efésios 2:5, isso é a graça, o dom da salvação. Todos nós somos salvos. O irmão que congrega aqui, o irmão que congrega na denominação X ou Y, na religião A, B, não importa. Os filhos de Deus são salvos pela graça de Deus. Olha lá, Efésios 2:5. Estando nós mortos ainda em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, ele nos vivificou com Cristo. Não é com pastor, com padre, com bispo, é com Cristo. Estando mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Então é pela graça que nós somos salvos. 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ó irmão, então a fé é um condicional para a salvação? A fé e a salvação pela graça, ambos são dons de Deus. Porque a Bíblia diz, o Evangelho nos revela, que a fé é um dom dos eleitos. Então todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, eles são salvos pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Deus, ele derramou esta fé, este dom da fé, para que os seus filhos creiam que eles são salvos pela graça. Isto não vem de vós, é dom, presente de Deus. Um dom é um presente, é um favor, é uma benevolência. Então eu não paguei para ser salvo. Eu não fiz barganha para ser salvo. Eu sou salvo, nós somos salvos, porque Deus nos deu este dom da graça. 2 Timóteo 1:9. Olha lá. Que nos salvou, ao emprego do verbo passado. Porque a salvação, amados, a salvação eterna, não é quando você entra em uma denominação evangélica, cristã, seja lá qual for, e você, entre aspas, aceita Jesus. A salvação eterna não é quando você entra em um lugar e vai confessar o teu pecado para o padre ou para o pastor, e o pastor pede a Deus para que Deus venha escrever o teu nome no livro da vida. Isso não existe, não existe apelo na Bíblia. Deus não apela para ninguém. A salvação é pela graça, que nos salvou, olha lá, ó. Porque a salvação nos foi outorgada na cruz. A salvação não é numa instituição. A salvação não é em uma religião. A salvação foi outorgada no Calvário. Foi na cruz que Jesus Cristo nos salvou. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Olha lá. Não segundo as nossas obras,
que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras. Então não é pelas tuas obras. Ah, irmão, eu sou salvo porque eu sou bonzinho, aquele é perdido porque aquele é ruim. Não. Ele nos salvou, não foi segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Ele, Jesus, nos salvou segundo o seu próprio propósito. Ele propôs em si mesmo, segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos do século. Fala aí para diminuir aqui que a gente... Então, ele nos salvou antes dos tempos dos séculos. Olha lá, Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Então nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ué, se eu fui justificado gratuitamente, então eu não paguei. Eu fui justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. 5:18 Romanos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então nós fomos justificados mediante a graça, e a graça aqui é o dom da salvação. Espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio, comparando coisas espirituais com as espirituais. A graça aqui não é a doutrina da graça, é o dom da graça que todos nós recebemos, independente de religião. Olhe lá, Romanos 5:20. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, a lei veio para que o pecado fosse abundante, porque a lei dava força ao pecado. Então a lei veio para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus, o dom da graça de Deus é superior à ofensa, é superior ao pecado, é superior à lei, porque a lei dava força ao pecado, mas a graça de Deus superabundou sobre o pecado. Romanos 5:21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim como o pecado reinou na morte, a graça veio para reinar. E nós estamos debaixo deste reino da graça de Deus. Reinasse pela justiça para a vida, olha lá, ó, vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, nós somos salvos pela graça de Deus. Não existe nenhum tipo de obra meritória para que você alcance a salvação. Você é salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus e ponto final.
Você não é mais salvo porque você ora mais, você não é salvo porque você dá dízimo, você não é salvo porque você passa as madrugadas em oração, você não é salvo porque alguém derrama um óleo ungido sobre a tua cabeça, você não é salvo porque você é branco, porque você é rico, porque você é... Não, você é salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus e ponto. É pela graça que nós somos salvos, mediante essa fé que o Senhor otorgou no nosso espírito. Tito, aqui texto lindo, Tito capítulo 3, versículo 4 a seguir. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Meus amados, como é que vocês desprezam uma palavra dessa? Nós não somos salvos por obra de justiça que houvéssemos feito. Olha aí, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, novamente, pela lavagem da água dos batismos, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então nós somos salvos, nós fomos salvos, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o nosso Salvador amado é Jesus Cristo. Foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos salvou. Deixa eu aproveitar aqui. Aí o mundo está em pânico por causa do coronavírus, e um líder religioso chegou em uma praça e anunciou que ele estava perdoando os pecadores. Nossa, você está perdoando os pecadores? Quem é você? Você é Deus, é? Você não perdoa ninguém. Você carece do perdão de Cristo. Todos nós carecemos deste perdão, e nós fomos perdoados lá no Calvário. Então, quem é o homem para liberar perdão sobre as vidas? Então, por causa dessa epidemia, ou é pandemia, sei lá o que, eu estou liberando perdão. Como assim, irmão? Você está liberando perdão? E as pessoas creem, e aí as pessoas passam a adorar este indivíduo. Meus amados, nem Maria, nem João, nem Pedro, nem Paulo, ninguém pode salvar. O único Salvador chama-se Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Foi Ele que nos perdoou, não é o homem que perdoa. O homem não tem poder para perdoar ninguém. João estava lá fazendo os batismos, quando Jesus chegou, ele disse: eu é que preciso de ti, é eu que preciso ser batizado por ti. Eu sou pequeno, não sou digno nem de levar as tuas sandálias. Mas hoje não, a religião levanta homens que dizem que tem poder para perdoar o pecador. Vem aqui confessar os seus pecados, porque eu te perdoo. Como assim? E outra coisa, amados, a religião é terrível para isso, porque independente da religião, a maioria dos homens fazem assim. É porque eu sou pastor, então eu que vou interceder por você, eu que vou orar por você. Meu amado, o único mediador entre Deus e os homens foi Jesus Cristo, o homem. Ele que veio, Ele mediou, Ele perdoou e Ele nos salvou. Jesus Cristo, Ele é o único digno de honra e de glória. Todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. Amém? 7, Tito 3,7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos o quê? Herdeiros segundo a esperança de quê? Da vida eterna. Então olha aí, ó. A graça que nos justificou, a graça que nos perdoou, a graça que nos salvou,
e nos proporcionou vida eterna, nos garantiu a herança eterna. Então, isso aqui é a graça salvadora, é o dom da graça, o dom da salvação. Então, quando você aí, meu irmão, diz que está debaixo da graça, você precisa entender, todos nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. E quando eu digo todos nós, eu estou falando todos aqueles que creem no Senhor, porque é mediante a fé no Senhor. Todos nós que cremos no Senhor, porque Ele outorgou o dom da fé aos seus filhos, todos nós somos salvos pela sua graça. Olha lá, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Bom, então nós falamos da graça, o dom da salvação. Então você religioso, você não religioso, até você que se denomina ateu, não sei, amanhã depois você pode passar a crer. Quantos se dizem ou se diziam que eram ateus, que eram céticos, não criam, e hoje creem? Eu mesmo conheço pessoas assim. Eu não creio, eu sou cético, eu sou ateu, eu sou ateísta, aquela coisa. Mas depois, amado, porque era um eleito de Deus, era um filho de Deus, depois o próprio Espírito ministrou e ele passou a crer. Então até você que se denomina ateu, se você é um filho de Deus, você é salvo pela graça. Agora, graça doutrina é uma outra história. E é sobre isso que eu quero falar mais especificamente. Porque a lei foi dada por Moisés. A lei estava falando do pacto antigo. A graça e a verdade, nova aliança, veio por Jesus Cristo. Então quando nós falamos, amados, que nós estamos vivendo debaixo da graça, é nesses dois aspectos. Porque nós recebemos graça por graça. Nós recebemos graça sobre graça. Eu estou falando aqui um povo da graça, um povo que acompanha as nossas mensagens. Nós cremos que somos salvos pela graça em Jesus Cristo, mas nós também recebemos a graça doutrina, que é o ensinamento do novo pacto, que é o ensinamento da nova aliança, que veio por meio de Jesus Cristo, que é a graça e a verdade. Então, vamos entender. Olha aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Paulo falando: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o quê? E o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, isso aqui é doutrina, o evangelho da graça de Deus, ou seja, o evangelho do Cristo ressuscitado. Então você, amado, você é salvo pela graça em Jesus Cristo, mas a questão é, você está debaixo do evangelho da graça de Deus? Não, para muitos. 95 a 99% daqueles que se denominam cristãos evangélicos não estão debaixo do evangelho da graça de Deus, são salvos pela graça. Eu quero que você entenda isso aqui. Eu quero enfatizar sobre isso, para que você não venha nos classificar como a igreja perfeita. Só vocês são salvos, só vocês estão com a verdade, só vocês são abençoados. Não é isso. Independente de você crer ou não crer no evangelho, na sã doutrina, você é salvo pela graça. Agora, você precisa entender que há uma diferença entre ser salvo pela graça e estar debaixo do evangelho da graça. Então, o Paulo diz que nada fazia questão de sua vida, nem tinha sua vida como preciosa, contanto que ele cumprisse a carreira dele. Ele recebeu um ministério, e o ministério de Paulo era para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Nós cremos que somos salvos pela graça, mas estamos dando testemunho agora do evangelho da graça de Deus, falando da graça que é a doutrina. Olha lá,
Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. A graça ali não é salvação. Está falando do dom da graça, do evangelho. Olha lá, ele vai explicar. É revelar seu filho em mim, para que eu pregasse, olha aí, ó, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei a carne e nem sangue. Então Paulo agora está falando da doutrina, que aprove a Deus, que desde o ventre de sua mãe, Deus já havia separado ele, para que ele pregasse a graça. Ele disse: aprove a Deus me chamar para revelar o seu filho em mim. E ele disse: eu não consultei carne e nem sangue. E no contexto ele vai estar falando que ele não foi nem em Jerusalém ter com os outros apóstolos quando ele recebeu esta graça. Paulo, ele recebeu esta graça, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, diz que ele foi arrebatado no terceiro céu. E ele recebeu esta graça, a revelação do evangelho do Cristo ressuscitado. Então esta era a mensagem que Paulo pregava. Paulo não consultou carne e sangue. Paulo não foi saber se Pedro a priori concordava, se Tiago ia aceitar. Paulo não procurou o seu mestre Gamaliel para ver se Gamaliel aprovava aquela doutrina. Paulo disse: eu não consultei carne e sangue, não fui saber se a sua família ia aceitar. Paulo saiu e foi pregar o evangelho da graça de Deus. 1 Coríntios 3:10, olha aí. Segundo a graça de Deus que me foi dada, foi dado a graça de Deus a Paulo, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, sobre o fundamento, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então Paulo diz que ele recebeu a graça de Deus e ele lançou o fundamento. Paulo está falando aqui de uma doutrina. Paulo não está falando aqui da graça de Deus, o dom de salvar. Paulo está falando da graça de Deus doutrinária, está falando do evangelho do Cristo ressuscitado. Ele diz que segundo a graça de Deus que lhe foi dada, ele diz, pus eu o fundamento. Ele colocou o fundamento como um sábio arquiteto. Agora veja cada um como edifica sobre esse fundamento. O problema é que Paulo lançou o fundamento. Paulo foi um ministro da graça de Deus. Paulo foi levantado por Deus para pregar a mensagem do Cristo ressuscitado, principalmente para os gentios. E ele disse: veja como vocês estão edificando sobre ele. O problema é que Paulo lançou o fundamento e hoje os pregadores estão colocando fermento, colocando outra doutrina em cima do fundamento que é Cristo. Então o fundamento é Cristo. Paulo lançou o fundamento como um sábio arquiteto, mas veja como cada um edifica sobre ele. 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O qual é quem? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o fundamento já está posto, e Paulo apresentou esse fundamento para a igreja. Agora tome cuidado como vocês estão edificando sobre este fundamento, porque o fundamento já está posto e o fundamento é Jesus Cristo. Então Paulo está falando aqui do evangelho da graça, da sã doutrina. Efésios 3:1, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. 2. Se é que tendes ouvido a dispensação de quê? Da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Se é que vocês, é isso que Paulo está falando, se é que vocês têm ouvido, se é que vocês têm prestado atenção no que eu tenho pregado, essa dispensação me foi dada. Olha lá. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada.
Então foi dada a Paulo a dispensação da graça. Paulo foi o dispenseiro da graça de Deus. Paulo foi aquele que apresentou o fundamento. Paulo foi aquele que lançou o fundamento. E o fundamento não é Paulo. Deixa eu falar aqui para o povo da graça de Deus. O fundamento da igreja não é Paulo. Irmão, por que vocês falam mais de Paulo do que dos outros apóstolos? Porque os outros apóstolos, eles foram enviados à circuncisão. Os outros apóstolos foram designados para o judeu. O apóstolo Paulo foi designado para todos os povos, tanto judeu como gentil. Mas nós não adoramos a Paulo. Paulo não é mais santo do que Pedro. Paulo não é mais santo do que João Batista. Paulo nunca foi melhor do que Eliseu. Paulo nunca foi melhor do que Tiago. Paulo nunca foi melhor do que Mateus. Paulo nunca foi melhor do que um diácono da igreja primitiva, como Filipe. Paulo nunca foi melhor do que Estevão. Paulo é um filho de Deus, como todos os outros, salvo pela mesma graça e carecedor da misericórdia de Cristo, como eu e como você, amém? Então, que fique claro isso no teu coração. Nós não idolatramos Paulo. Quando nós dizemos que nós somos uma igreja paulina, é porque nós entendemos que Paulo recebeu a dispensação da graça de Deus. Inclusive os próprios judeus, aqueles que andavam com Jesus, aqueles que criam Jesus, eles reconheciam isso, que Paulo foi chamado para os gentios. Olha lá, Efésios 3:7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. Então Paulo foi feito ministro da graça de Deus. Efésios 3:8, a mim, olha lá, olha como ele se considerava: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar o quê? Entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas presta atenção aqui, ó, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O evangelho da graça de Deus, o evangelho da nova aliança, ele revela as riquezas que Paulo diz que são incompreensíveis. O evangelho da graça de Deus revela riquezas incompreensíveis. O sistema religioso tradicional não compreende, não entende as riquezas do evangelho da graça de Deus. Eu vou dar uma riqueza do evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus nos apresenta uma riqueza que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isto é uma riqueza incompreensível para a religião, para os religiosos. Por quê? Porque eles acreditam que eles nasceram, que eles cresceram dentro das suas religiões, e um dia ele foi para uma igreja evangélica, o pastor fez uma chamada oração de apelo, e aí ele foi na frente, levantou a mão, aceitou, entre aspas, Jesus, e o pastor orou e pediu a Deus para Deus colocar o nome dele no livro da vida. Então ele se considerava assim, a maioria, todos nós, eu acredito, a grande parte. Eu era filho da perdição, e muitos chegam a extrapolar, eu era filho do capeta, e aí eu aceitei Jesus, e hoje, porque eu aceitei Jesus, eu sou filho de Deus. Outros nasceram, cresceram, foram lá na religião, se batizou, sabe, fez aquilo que o homem mandou, comeu a hóstia, fez parte lá de todo aquele cerimonialismo, e a partir de então ele diz: agora eu sou de Deus, porque antes eu não era. E aí fica essa briga, a religião A e a religião B. Não, porque vocês são mentirosos, nós somos verdadeiros. Não, porque nós estamos em Cristo e vocês não estão. Não, porque vocês são idólatras e nós não somos. E aí fica aquela briga religiosa. Meus amados, religião só faz matar, só faz dividir. Cristo nos une pelo evangelho. Cristo, a sua graça anuncia
as riquezas incompreensíveis. Ele, Jesus Cristo, o Evangelho nos revela que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e a fundação do mundo ali é o cosmo. Antes da criação, Deus nos escolheu. As riquezas incompreensíveis do Evangelho nos revela que você, amado, foi salvo e perdoado pelo sacrifício de Jesus, não pelo teu sacrifício. As riquezas insondáveis do Evangelho diz que o Espírito de Deus habita em nós, mas o religioso não. Ele acredita que o Espírito está em algum lugar e ele tem que buscar o Espírito. Então são riquezas incompreensíveis de Cristo que só é revelada pelo Evangelho. O Evangelho aqui é a sã doutrina, a graça de Deus. Olha lá, Hebreus capítulo 10, versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue de quê? Da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. O Espírito da graça aqui está falando da aliança, está falando do pacto, da doutrina, porque o escritor aos Hebreus, no contexto, ele está dizendo que se alguém quebrasse a lei de Moisés, por testemunha de 2 ou 3 pessoas, essa pessoa era julgada. Então ele está falando de pacto. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça, no sangue da aliança, pela qual nós fomos santificados. Não faça agravo ao Espírito da graça. Tem gente que faz agravo ao Espírito da graça. O que é fazer agravo ao Espírito da graça? É desprezar o Evangelho do Cristo ressuscitado. É desprezar essas riquezas, que você, não é você que aceita Jesus, foi Jesus que te escolheu. E aí vem aquelas pessoas que discordam: não, foi eu que aceitei Jesus. Ai de mim se não fosse eu mesmo. Só falta dizer isso. Porque a palavra nos diz que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, Ele nos chamou com a santa vocação, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele escolheu ir para a cruz para morrer pelo pecador, Ele, porque dele, por Ele, para Ele, todas as coisas, só por meio dele. Mas o homem não, ele quer ter mérito. Sabe, ele quer apresentar a Deus os seus esforços. Meus amados, você precisa se esforçar. Para quê? Para não perder a salvação? Não, porque é um dom. Você é salvo pelo dom da graça. Você precisa se esforçar. Para quê? Para alcançar a salvação? Não, porque a salvação do Espírito, eterna, já foi outorgada no Espírito. Você precisa se esforçar para aprender e para viver o Evangelho da graça de Deus, para que essa salvação alcance a tua alma. Nós não pregamos para salvar eternamente, porque quem é salvo pela graça. Nós pregamos o Evangelho da graça para alcançar a tua alma, a tua mente, o teu entendimento, para você se libertar de todo dogma religioso, de toda mentira religiosa, onde os homens impõem condição para que você seja ou você não seja de Deus. Nós pregamos o Evangelho que apresenta você abençoado, perfeito em Cristo Jesus. Nós pregamos o Evangelho que promove a salvação na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Ou seja, você agora vai reinar em vida por meio de Cristo Jesus, porque você entende que a graça que te salvou eternamente, existe uma doutrina, a sã doutrina, a doutrina da nova aliança, que salva agora a tua alma. Isso é o Evangelho da graça de Deus. Olha aí, Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se priva da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Tomem cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Você não pode
se privar da graça de Deus. Você não pode aceitar que as pessoas venham te privar da graça de Deus. A graça de Deus é o evangelho que traz paz para o teu espírito. Mas muitas pessoas estão sendo privadas de terem conhecimento desta verdade. O que é que os grandões aí dizem? Quando eu digo os grandões, esse povo aí que tem canal de TV, que prega nos seus templos luxuosos. Eles dizem: olha, você não pode ver esses pregadores de internet. Vocês têm que vir para a casa de Deus. Vocês têm que ter, sabe, um homem, um guru manipulando a sua vida. O engraçado é que eles agora estão também pregando na internet. Então, amados, muita gente, muitos homens, né? Eles querem privar o povo da graça de Deus, impedir o povo de alcançar esse conhecimento. Mas Jesus já dizia no seu tempo do seu ministério, para os fariseus, que eles não herdavam o reino, estavam impedindo aqueles que queriam entrar. Assim são esses homens hoje, que não querem que você entenda que você é salvo pela graça de Deus, e que existe uma revelação, uma palavra, que mostra que você não é salvo pelo que você faz, mas pelo que Jesus Cristo fez, e que você já é um abençoado, perfeito em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é a graça de Deus, o evangelho do Cristo ressuscitado. Olha o que o apóstolo Pedro falou, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Isso foi Pedro falando, olha aí. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. Ou seja, Pedro reconhecia que havia uma sabedoria em Paulo que ele não possuía. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que ele foi o quê? Que ele foi dada. 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos o quê? Difíceis de entender. É o que Paulo falou aos Efésios, incompreensíveis. A graça de Deus revela pontos incompreensíveis para o sistema. E Pedro reconheceu e disse: realmente, há pontos difíceis de entender. Pedro estava dizendo: tem coisa que Paulo falou que eu não compreendo. Tem coisa que Paulo falou que é difícil de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Agora olha quem está falando isso: Pedro. O próprio Paulo repreendeu Pedro quando chegou a Antioquia, está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11 a seguir. Pedro foi chamado a atenção por Paulo diante da igreja. E Paulo disse: você não anda em conformidade com a verdade do evangelho. Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro não estava andando na verdade. Por quê? Porque havia pontos difíceis de entender. Pedro estava tentando judaizar os gentios, e Paulo disse: você não está andando conforme a verdade. E existem verdades no evangelho da graça de Deus, pregado por Paulo, que Tiago não compreendia, que Pedro não compreendia, que João não compreendia, e é por isso que a mensagem doutrinária para a igreja foi enviada por Deus para Paulo, e não para os demais apóstolos. E todos eles tiveram que se submeter ao chamado e à dispensação da graça de Deus que foi dado ao apóstolo Paulo. Então Pedro reconheceu que havia uma sabedoria em Paulo, onde havia pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. E Pedro aconselha: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de quê? Do diabo? Pelo engano dos homens. São os homens que estão enganando aí, amados. Pelo engano dos homens. Pedro disse: tome cuidado, porque pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Tome cuidado.
Estejam atentos. Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Você está firme na graça de Deus? Você está firme, é o que Pedro está falando, nos pontos difíceis de entender que Paulo pregou? Tome cuidado para que você não venha decair. Tome cuidado para que os homens não venham enganar vocês. Pedro estava sendo humilde e reconhecendo o chamado na vida de Paulo e a dispensação que havia sobre o apóstolo Paulo. Tome cuidado para que vocês não venham decair da vossa firmeza. E no 18, esse texto que nós bem conhecemos, antes, crescer em quê? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, a Jesus Cristo, seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, Pedro estava mandando os irmãos crescer na graça e no conhecimento. Então, graça aqui é a sã doutrina, é o evangelho da graça de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quando nós falamos evangelho da graça de Deus, as pessoas rotulam muito, né? Evangelho da graça de Deus, os outros não estão no evangelho, graça de Deus. O que é o evangelho da graça de Deus? O evangelho da graça de Deus, amado, é a sã doutrina. Eu posso chamar de evangelho da graça de Deus, ou posso chamar também de sã doutrina. Então, quando nós falamos o evangelho da graça de Deus, o evangelho da graça de Deus, eu não estou falando da graça de Deus, do dom da salvação, eu estou falando da sã doutrina, do ensinamento que Pedro mandou, dizendo: crescei, antes crescei, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o evangelho da graça de Deus é a sã doutrina. Olha lá, que Paulo falou aos Romanos, capítulo 6, versículo 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina. E qual foi a forma de doutrina que Paulo entregou? O evangelho da graça de Deus. Então, o evangelho da graça de Deus é uma forma de doutrina. E ele disse que dava graças a Deus, porque tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Por um acaso, Paulo está dizendo aos romanos que os romanos agora estavam debaixo da forma de doutrina de Paulo? Claro que não. Paulo estava agradecendo a Deus que os romanos estavam recebendo a forma de doutrina de Cristo. Fiz parte de um ministério que, quando o pastor ia batizar nas águas, ele lia esse texto e ele fazia as pessoas confessarem que estavam agora sujeitas à forma de doutrina que Deus estava entregando àquele irmão. Ou seja, aquele irmão agora tinha que confessar que estava subalterno, submisso àquilo que o pastor pregava naquela denominação. E quando foi um dia, eu chamei ele e falei: meu amado, o senhor está equivocado com esse texto. Paulo não está dizendo que os romanos tinham que se submeter à forma de doutrina dele. Paulo está dizendo que os romanos agora estavam se sujeitando, se submetendo à forma de doutrina que foi entregue. E qual era a doutrina que Paulo entregava? O evangelho da graça de Deus. Então era para Cristo, não era para Paulo. E aí ele desconversou. Falei: está errado. Como é que alguém vai vir para a sua denominação e você diz: olha, você precisa se sujeitar à forma de doutrina que eu prego? Não existe. Aí você vai para uma gaiola dessa, aí ele diz assim: campanha do óleo, oferta mínima R$100. Aí você diz: não, pastor, eu não vou participar. Ele diz: você tem que se sujeitar à forma de doutrina que foi entregue a você. As mulheres aqui não fazem as axilas. Sim, pastor. Por que você não faz? Eu não faço porque eu estou sujeito à forma de doutrina que me foi entregue. Então você não pode ir, você não pode comprar, você não pode fazer, porque você está preso a uma forma de doutrina que não foi Cristo que entregou, foi o homem que entregou. Então, amados, a forma de doutrina que nos foi entregue foi o evangelho da graça de Deus, amém?
Você precisa se sujeitar a esta doutrina, a doutrina da graça de Deus. Não é a minha doutrina, eu não tenho doutrina, a doutrina é de Cristo. Olha aí, 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, ou outro evangelho, é o que Paulo disse aos Coríntios: se vocês receberem outro evangelho, outro Jesus, outro Espírito, o qual nós não anunciamos, com razão vocês vão sofrer. Se vocês receberem outro Jesus, o que é receber outro Jesus? Uma mensagem que apresenta um Jesus diferente do que as Escrituras apresentam. Se vocês receberem outro evangelho, qual outro evangelho? Um evangelho que diminui a obra do Calvário, que dá mérito aos homens. Se você receber um outro espírito, uma outra doutrina, um outro ensinamento, você vai sofrer. É isso que Paulo estava falando. Se alguém ensina alguma doutrina, alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo o quê? A piedade, a devoção, a dedicação, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, brigas, blasfemas e ruins suspeitas. Então, se você não se submete à sã doutrina e você recebe uma outra doutrina, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. E é isso que nós estamos vendo aí fora. Contendas de palavras. Eu acho que é assim, aí o outro diz não é assim, mas eu penso assim, mas Deus me revelou assim, mas eu entendi assim, mas eu interpreto assim, mas eu faço assim, e não se sujeita à doutrina que é de Cristo. Só vai sofrer, irmão, só vai sofrer, porque a doutrina de Cristo nos apresenta perfeito mediante o Evangelho da graça. 2 Timóteo 4,3. Porque virá, e Paulo já estava advertindo daquele tempo, porque virá não é para o nosso futuro, tá bom? Você vai ler isso aqui e vai aplicar para o teu futuro? Não, Paulo está falando para o futuro da geração que Paulo viveu, que estava ocorrendo naquela geração. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Naquele tempo já tinha esse problema, muitos não estavam suportando a sã doutrina. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eu não quero não, essa palavra eu não aceito. Eu quero um pregador, irmão, que pregue aquilo que eu quero ouvir. Olha o problema. Então, quando nós falamos do Evangelho da Graça, a sã doutrina, as pessoas não querem receber essa palavra. Não, porque eu não concordo com isso. Eu quero aquele pastor que coloca a mão na minha cabeça e tira meus demônios. Eu quero aquele pastor que ora pela minha chave e ele declara que eu vou ter um carro próprio. Aí eles começam a amontoar para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então, eles não se sujeitam à mensagem de Cristo e querem ouvir uma mensagem que venha falar e ministrar aquilo que está no seu ego. Eles querem escolher a mensagem a ouvir. Olha lá, Tito 1,9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. A sã doutrina, o Evangelho da graça de Deus, é a sã doutrina, para que sejais poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É para você falar o que convém à sã doutrina, irmão. Você precisa examinar as Escrituras e ver o que é a sã doutrina. É para falar o que convém à sã doutrina. Não é para trazer uma outra doutrina, uma mensagem estranha. É para falar o que convém à sã doutrina, que é o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus.
Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Outra doutrina. Pelo engano de quê? Novamente, do diabo, do capeta. Dos homens que com astúcia enganam o quê? Fraudulosamente. Eles enganam com astúcia. Olha lá. E aí nós encerramos, amados. Hebreus 13:9. Não vos deixeis levar em roda por doutrinas várias e estranhas. Então o que as pessoas estão vivendo? Doutrinas várias e estranhas. Eu vou para aquela igreja porque aquela igreja tem doutrina. Que doutrina? Várias e estranhas. Uma doutrina estranha ali, uma doutrina estranha ali, uma doutrina estranha ali. Aí eles saem de um lugar para o outro, debaixo de doutrina várias e estranhas. Eu vou ficar nessa porque a doutrina aqui é assim. Não, a doutrina dali é melhor. Não, a doutrina dali é melhor. Ô irmão, qual a doutrina sua? Não tem. A nossa doutrina é de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas irmão, mas vocês aqui não têm, sabe, uma doutrina que venha nos prender. Não, irmão. Cristo nos chamou para a liberdade. E nós precisamos estar presos no amor de Deus. E não nos homens, não em corrente de homens. Como é que nós pregamos que Cristo levou sobre si? Como é que nós pregamos que Ele se tornou maldito? Como é que nós pregamos, conhecereis a verdade vos libertará, mas eu quero escravizar você com a minha doutrina? Não pode. Não vos deixeis levar em redor, por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos de que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Bom é que o teu coração se fortifique com a graça de Deus, porque a graça de Deus nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Então entenda, meus amados, vocês que vão acompanhar essa mensagem, nós recebemos graça por graça. A graça, dom da salvação, é uma coisa. Agora a graça, o evangelho, a sã doutrina é outra coisa. E 99% dos crentes não sabem o que é o evangelho da graça de Deus. Graça e paz, queridos, cresçam todos na graça e no conhecimento do nosso Deus.